Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior, a quem agradecemos. Agradecemos por mais esse dia, por essa semana, agradecemos por essa caminhada e pedimos a Ele: esteja conosco sempre, Jesus, para que nós possamos aprender, todos nós, e cada vez mais, porque é necessário que o nosso caminho, a nossa direção, seja sempre a melhor. Te agradecemos então por tantos ensinamentos, em todos os momentos. Basta que queiramos procurar. E quando procuramos, nós encontramos. E aí as coisas melhoram, porque eu percebo uma caminhada melhor a cada instante. Há tanta coisa se descortinando à minha frente. E isso me faz feliz. Então que todos nós tenhamos sempre ao nosso lado Jesus, o nosso Mestre Maior. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos, Sandra, Gláucia, Landinha, todos vocês, uma alegria estarmos juntos e vamos dar continuidade. A semana passada, como o pessoal do YouTube ficou sem, porque aconteceu um problema e quase que acontece de novo, nós vamos dar uma boa recapitulada, muito embora rapidamente, sobre aquilo que nós falamos na semana passada, tá? Para inclusive nos posicionar melhor. Então, recapitulando a live da semana passada, nós falamos sobre a necessidade de sairmos da dureza da lei mosaica, né? Aquela lei de Moisés de 3.300 anos atrás. Falamos do episódio de Zebedeu, relembramos o episódio de Zebedeu, que saiu daquele entendimento antigo, forte, firme, pesado da lei, e mostrou-nos como que é possível sair de algo que nos aprisiona e entrar em algo que nos liberta. Que nos aprisiona é aquela lei dura, e que nos liberta é o amor. E veio Jesus e nos orientou há 2000 anos atrás, e para que nós pudéssemos colocar aquilo que ele nos ensinou em todos os campos de atuação do homem. E o homem, nós percebemos cada vez mais, buscando um entendimento maior sobre as coisas que poderiam levá-lo a Deus, né? Ou seja, as coisas melhores. Muitos estão procurando e temos que ter perseverança naquilo que estamos indo atrás. Nós temos que buscar com responsabilidade as coisas melhores para nós e sempre raciocinando. Muitas vezes as pessoas imaginam que as coisas da alma, não precisa raciocinar muito não, está aí tudo escrito. Não, temos que raciocinar e sim, raciocinar mesmo. É preciso que façamos isso. E aí é que nós vamos encontrar a verdadeira mudança aqui dentro. Porque aquela mudança que vem por uma imposição, no segmento religioso, não importa. O que vem por imposição e não é aquilo que está dentro de mim, ou seja, a minha consciência, meu raciocínio, a minha busca, se não tem isso, essa imposição, na verdade, nos leva à mesma dureza das leis passadas, né? Lá de Moisés. Então nós precisamos raciocinar, nós dissemos isso, raciocinar sobre a mensagem de Jesus, né? Vermos ponto de vista, analisar, criticar aqueles pontos, mesmo que estão lá na Bíblia, porque muita coisa tem que ser pensada, né? E passar pelo crivo da razão. Muita gente diz que está na Bíblia, então é certo. Como é certo? Está na Bíblia? Como é que foi colocado na Bíblia? Foi colocado milhares de anos, né? 2 para 3 milhares de anos. E o que foi colocado ali é algo que uma pessoa viu, que um grupo viu, que não escreveu na hora, tinha muita dificuldade, não tinha o seu caderninho para escrever, o notebook, não tinha nada disso. E muitas coisas foram
por tradição, passando de um para outro. É natural que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, muita coisa foi mexida, não necessariamente por maldade, mas às vezes até por desconhecimento. É por esse motivo que Jesus disse: toda planta que meu Pai não plantou vai ser arrancada. Ou seja, tudo aquilo que não é orientação de Deus, não emana de Deus, mas emana do homem, vai ser arrancado. Vai ser arrancado porque não dá credibilidade, né? E por isso ele deixa também a parábola do joio e do trigo. Recordam-se, um homem plantou no seu campo o trigo. Trigo útil, né? Porque é através do trigo que nós fazemos o pão, o alimento. Mas chega alguém de noite e lança a semente do joio. Muito parecidos os dois, enquanto não crescem, e começam a subir os dois, o joio e o trigo. E aí os trabalhadores desse homem vêm e diz: mas senhor, você plantou sementes boas? Por que no meio do trigo está aparecendo o joio? Alguém veio e semeou ali no meio. Podemos arrancar? E o dono da terra diz: não, por enquanto não. Acontecerá que se vocês forem arrancar o trigo, o joio, correrão o risco de arrancar o trigo junto. E assim é os ensinamentos para o homem, o que está na Bíblia. Eu vejo lá, de repente, tem lá o trigo e tem o joio. Para muitos, se forem tirar o joio, correm o risco de perder a alegria, o interesse, o entusiasmo pelo trigo. Talvez não estejam com a mente tão aberta para raciocinar sobre isso tudo. Então era preciso dar tempo ao tempo, porque só quando os dois, joio e trigo, estão crescidos, aí aparece a diferença. Tem cor diferente, um formato um pouquinho diferente, fica fácil de arrancar o joio. Em questão religiosa, muitas vezes, quando chegamos no estágio em que nós crescemos, juntamente com o joio e o trigo, começamos nós mesmos a perceber que, opa, isso aqui não é trigo, isso aqui é joio. E automaticamente jogamos fora. Olha, essa mensagem não é compatível com aquilo que Jesus nos deixou. Isso aqui não bate. Jogamos fora. É decisão individual. Vamos jogar fora aquilo que não está bom. Lembramos também que nos textos, né, sagrados aconteceram alterações naturais que acontecessem. Por quê? Porque Roma, que dominava aquela região, no IV século, leva para dentro de si o cristianismo, ela que era pagã, e de repente as alterações acontecem. De onde veio a ideia de que Jesus é Deus? Jesus não é Deus. Jesus é como nós. É um irmão mais velho que cresceu, tem uma evolução maravilhosa, mas ele não é Deus. Não pode ser Deus. Deus só pode ser um, único. E ele mesmo disse: por que me chamais de bom? Bom só o Pai, só Deus. Mas no IV século, Roma, que trouxe para dentro de si o cristianismo, num concílio chamado Concílio de Niceia, século IV, ano 325, esse concílio, que é a reunião dos religiosos, estavam para decidir quem era Deus. E aí, dois grupos se debatendo, quem ganhou? Aquele que afirmava que Jesus era Deus. E é por isso que existe até hoje um entendimento de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí nós perdemos um pouco o endereço de Jesus, porque ele se tornou Deus, né? E tivemos que resgatar esse endereço de Jesus. Então é natural que algumas coisas foram mal interpretadas, foram manipuladas, e se perdeu um pouco a pureza daquele ensinamento, daquela mensagem. E era preciso, então, resgatar na pureza esse ensinamento todo. E a doutrina espírita teve essa oportunidade de trazer de volta o cristianismo dos primeiros séculos, primeiro, segundo, terceiro, onde havia ainda a pureza, e isso fica fácil. É óbvio que nós resgatamos isso através dos espíritos, né? A espiritualidade maior, que sabe, que tem lá, vamos dizer, brincando,
a chave do arquivo, foram lá olhar e nos trouxeram os ensinamentos tais quais Jesus nos deixou há 2000 anos. Então, temos que fazer confrontos, utilizar a razão, senão nós engolimos gato por lebre, né? Temos que procurar. Não podemos dizer, olha, você está errado. Não é dessa forma. Isso aí é avaliação de cada um. Porque ninguém impõe. Dentro da doutrina espírita, ninguém impõe. Nós expomos. E dentro da exposição, cada um avalia. Será que ele está correto? Será que isso que ele falou pode ser verdadeiro? Faça isso. Ninguém tem o direito de enfiar goela abaixo o entendimento seu. Expomos. Cada um olha, cada um avalia, cada um critica. Só que para fazer isso é necessário estudar, pensar, raciocinar. Porque se não fizermos isso, nós vamos ficar no verniz da mensagem de Jesus. O que vem a ser? Só no verniz, não aprofundamos. E é preciso aprofundar, né? E se não fizermos isso, a dureza da lei continua. Ah, eu faço isso, Jesus falou, o fulano falou que é para fazer isso. Não, ninguém tem que falar o que você tem que fazer. Você tem que buscar, né? Senão, nós vamos ver, e é fato, existem na Terra muitos Zebedeus, quem ouviu a história de Zebedeu, né? Muitos Zebedeus aguardando um novo encontro com Jesus. Olha que coisa. Muitos aí aguardando, continuam na dureza da lei. Então nós falamos também da necessidade de um entendimento do novo mandamento, vamos dizer assim, que Jesus deixou. Ele disse, deixo-vos um mandamento novo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não estava revogando os anteriores, ele estava juntando para dar o sentido verdadeiro. Não precisa não roubar, não isso, não aquilo, não aquilo. Por quê? Porque quem ama não quer fazer nada disso de errado. E é natural, né? Então, esta é a chave para se entender os 10 mandamentos. 10 mandamentos / século XXI, né? Vamos entender dentro daquilo que vivemos hoje, sempre utilizando a lógica e a razão. Caso contrário, se instala o caos, né? Então, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E aí eu pergunto, temos outros deuses? Normalmente vamos falar que não. Não tenho não, né? Será que não vivemos como os pagãos, cheio de deuses? Ah, não, absurdo. Eu entendo que só existe um Deus. A gente chega lá, tá? Moisés, há 3.300 anos, conduziu um povo que carregava dentro de si um entendimento de um único Deus. Monoteístas, né? E hoje, como é que a humanidade se relaciona com Deus? Como que nós nos relacionamos com Deus? Eu diria que ainda não está muito bom, não, né? É ótimo que a gente já está procurando, mas o nosso relacionamento ainda é equivocado, nosso, né? E para você, se o nosso relacionamento não é bom, talvez seja porque não entendamos o que é Deus. E para você, o que é Deus? Deus, no nosso entendimento, colocado pela doutrina e perfeitamente aceito por mim, Deus é um conjunto de leis, né? Uma força cósmica. Não dá para dizer exatamente o que é, porque não alcançamos. Mas ele é a causa primeira de tudo que existe. A causa primária de todas as coisas. Esse é Deus. E talvez a gente pergunte, né? Sobretudo os ateus, Deus existe? Será que Deus existe? Existem provas que nos levam a entender que ele existe. Não pode haver efeito sem causa. Não pode haver, né? Tudo que existe tem uma criação, vem de algum lugar.
E pela obra é que se reconhece o autor. Qual de nós teria capacidade de fazer, olha, vamos logo pelo pequenininho, qual de nós teria capacidade de fazer uma planta? Ninguém. Rigorosamente ninguém. Uma semente? Ninguém. Olha, é pequeno, hein? Não estou falando em universo. Então, pela obra que se reconhece o autor, né? Muita gente vê um quadro, eu olho o quadro, não vi o pintor, mas eu olho o quadro e eu consigo até imaginar quem é o pintor. Aquela pintura suave, bonita. Eu digo, esse pintor nesse dia estava tranquilo, hein? Sereno. Pintou, fez uma pintura maravilhosa, traços sutis. No dia seguinte eu vejo outro quadro, todo riscado. Eu digo, puxa, ele está bravo hoje, né? Então nós vemos Deus nas obras. E como é que são as obras? Maravilhosas. Maravilhosas. Ninguém conseguiria fazer nada. Mas mesmo assim, alguns ainda acreditam que tudo seria obra do acaso. Acaso? Meio estranho, né? O acaso ser origem de tudo, quando o acaso é nada. O acaso é nada. Aí falamos na semana passada, como exemplo, pegar as peças de um relógio desmontado, colocar dentro de um saquinho, chacoalhar o saquinho, colocar a mão e tirar um relógio montado. Isso seria obra do acaso? Estranho, né? O acaso não faria nunca, jamais, a montagem de um relógio. E ainda, funcionando corretamente, e nem levamos em consideração que as peças desse relógio alguém produziu, alguém fabricou. Então, o universo existe, tudo existe, e tem uma causa, sem sombra de dúvida, né? Aí pode dizer, como eu posso afirmar que é uma causa inteligente? Se é um acaso inteligente. Se não é um acaso inteligente, não pode ser, porque o acaso é nada, então tem que ter alguma inteligência por detrás disso tudo. Sensação da existência desse Deus. É um sentimento que existe desde os primórdios, volta milênios e milênios e milênios. E sempre existiu. E o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. Foi o inverso, né? Pintamos nas capelas, lá em cima, um Deus que é homem. Invertemos a posição, né? Então o homem fez Deus à sua imagem e semelhança e colocou nesse Deus, estou falando até em Bíblia, os defeitos que nós temos. Colocou lá um Deus que se arrepende, um Deus que fica irado, que toma partido. Não pode, né? Não faz o menor sentido. Falamos do diálogo de, entre aspas, Deus, que não era Deus, no alto do Monte Horebe, no Monte Sinai, conversando com Moisés, e Moisés ainda dizendo, Deus, se você fizer isso com o teu povo, os egípcios vão achar que, puxa, você permitiu que tirássemos o nosso povo do Egito para morrer aqui no Sinai? Porque Deus estava, entre aspas, Deus, estava bronqueado, porque eles estavam adorando o bezerro de ouro. Não faz, né? Complicado. Mas o homem evolui, sempre. Progresso nunca vai parar. E aí começamos a ter uma melhor ideia do que vem a ser Deus. Falamos dos atributos de Deus, eterno, imutável, imaterial, único, sempre usando a razão, né? Mas faltava entender amor. Deus, amor. E aí? Como amar a Deus? Como amar a Deus? Eu amo a Deus no próximo, amando o próximo. Através do irmão, eu mostro o quanto eu amo esse Deus. Eu vou ler o que está escrito na primeira carta de João, João Evangelista, capítulo 4, versículo 18 a 21. Olha o que disse João. No amor não há temor. Ou você ama ou você teme, né? Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Se você ama, já não existe mais temor, né?
Porque o temor tem consigo a pena. O temor tem a pena, a punição. E o que teme não é perfeito em amor. Não. Você que tem a sua esposa, seu marido, seu filho, você ama ou teme? Amo, então não tem nada a temer, né? A não ser que você faça alguma coisa errada. Nós o amamos a Deus, a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Eu amo a Deus porque Ele já não me amava, né? E se alguém diz, eu amo a Deus, e ao mesmo tempo, falava João, odeia seu irmão, é mentiroso. É impossível amar a Deus e odiar o irmão. Não dá. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem ele não viu? E dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, amar a Deus é amar o irmão. É preciso então amar a todos perdoar, a todos servir, a ninguém excluir. Se eu excluo um irmão, eu não estou amando Deus. Então não pode haver exclusão nenhuma por sexo, por opção sexual, por cor, por condição social, né? Partido político. Isso é coisa que não acontece hoje. Ninguém se separa em razão de partido político. Nacionalidade. Não pode haver exclusão. Se você ama 1000 e odeia um, você não chegou a Deus. Por quê? Porque você excluiu um. Não faz sentido. E hoje, como é que chega, ou como anda, a aceitação a Deus? Como que a humanidade aceita a Deus? Muita gente, mesmo afirmando entender esse verdadeiro Deus, prioriza outros deuses. Eu perguntei, amamos outros deuses? Vamos lá. Então muita gente que diz que ama a Deus, que respeita a Deus, na verdade prioriza outros deuses. E aí eu não posso amar Deus porque ele ficou em segundo plano. Muitos elegeram uma série de outros deuses. E quando falo muitos, a gente tem que se policiar porque também fazemos isso. Temos que ter cuidado. Dinheiro, o Deus poder, o Deus fama, o Deus vício, o Deus preguiça, o Deus prazer, o Deus bens. Olha quantos deuses. Será que amamos, às vezes, mais esses deuses do que ele lá em cima? Por quê? Porque o dinheiro me distancia do irmão. A preguiça não me permite atender o irmão na sua necessidade. Então, a fama, os vícios, eu estou deixando os outros de lado. E se eu deixo os outros de lado, eu não posso amar Deus porque não amo o irmão. Olha que interessante, né? Olha, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é as coisas da terra. Isso está no nosso Evangelho, capítulo 16, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, escapamos, fugimos. Eu tenho uma reta, mas começo a tomar atalhos. E aí eu vou me perdendo. Querem ver? Com relação a ser cristão, às vezes somos cristãos, ainda seguindo um cristianismo esquisito. Por exemplo, o cristianismo de facilidades. Mas Jesus não prometeu facilidade. Mas eu prefiro seguir um cristianismo de facilidade. O que vem a ser isso? Um cristianismo que nada mais é do que a orientação de Deus, que veio por intermédio de Jesus. Um cristianismo de facilidade, por quê? Muitas vezes eu não me envolvo. Eu só vou lá no centro, eu ouço uma palestra, quando saio de lá já esqueci tudo, vou à igreja, assisto uma missa, mas me perco em seguida, não quero saber. Passo a semana inteira fazendo coisas inadequadas, então não tenho envolvimento. É o cristianismo de facilidade. Um cristianismo sem sacrifício. Sacrifício é policiar-se,
fazer o melhor, deixar o equivocado de lado, jogar fora. Um cristianismo sem renúncia. Eu não renuncio àquelas coisas que já estão aqui e que para mim são importantes. Os meus deuses. Eu não renuncio. Um cristianismo sem perdão não existe. Um cristianismo onde eu não perdoo as pessoas não é cristianismo. Porque Jesus falou, perdoar 70 vezes 7 vezes. Quando ele foi perguntado por Pedro, recordam-se da passagem? Talvez a gente faça assim, bom, 70 vezes 7, 490. Quando chegar no 491, eu vou rodar a baiana, né? Então, não faz sentido. Um cristianismo de oportunidade. Eu vou me juntar com aquele pessoal porque ali eu vou ter futuro, né? Tenho interesses. Um cristianismo de conveniência. Também é conveniente para mim. Um cristianismo de barganha. É barganha. Eu vou à igreja, mas, Deus, eu estou trocando aqui. Jesus, olha, faz isso para mim que eu vou fazer isso para você ou para o irmão. É barganha. Que vergonha que a gente faz. Então, muitas vezes estamos envolvidos em um cristianismo vazio aqui dentro. E aí, muitas vezes, nós que estamos dentro desse cristianismo, que não é cristianismo, nós muitas vezes queremos certas coisas. Às vezes nem queremos, exigimos certas coisas. Com que autoridade? Né? Eu exijo a cura. Eu lembrei de Jesus, descobri uma forma de olhar as coisas diferentes porque eu estou doente. Estou para partir. A doença é grave. Então agora eu quero a cura. Mas quem falou que a cura é para você? O que você fez a vida inteira? E será que mesmo que tivesse feito tudo correto, era preciso a cura? Será que a cura seria o melhor para você, para mim? Talvez não. Muitos exigem, dentro desse cristianismo de facilidade, exige a prosperidade e vai se afastando de Deus, porque é outro Deus que o chama a atenção. Um reconhecimento, quer o holofote. Estamos distanciados de Deus. Mas ele falou que era para amar ele. E a gente está amando um monte de deuses, se desviando da rota. Né? Daí a necessidade de irmos estudando, pensando, raciocinando e ir desapegando das coisas da matéria. Precisamos ainda das coisas da matéria, mas não podemos transformá-las em deuses. Né? As coisas da matéria, aquelas que nos prejudicam na evolução espiritual. Os vícios, o egoísmo, tanta coisa que nos afastam, portanto, dessa força, né, desse conjunto de leis que nós entendemos como Deus. Né? Isto porque tudo isso vai nos afastando dos irmãos. E nos afastamos. Por quê? Porque continuamos dentro do orgulho, da vaidade, da ganância, da prepotência. Olha que complicação. Então precisamos amar o verdadeiro Deus, nos afastando daquilo que toma o lugar desse Deus. Tá? Então, se imaginávamos que não tínhamos outros deuses, vamos pensar bem, todos nós. Nós colocamos um deusinho aqui, um deusinho lá e vamos tocando em frente. Vamos para... Então nós vimos o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. E nós temos, hein? Temos mesmo. Agora vamos para o segundo mandamento, que nós vamos ver que a coisa também está preta, complicada. Tá? Segundo mandamento, diz assim: não farás para ti imagem esculpida, não te encurvarás diante delas, nem as servirás.
E continua, o mesmo segundo mandamento. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós vamos aqui dividir em dois tópicos, mas sempre analisando, pensando como estamos entendendo esse mandamento, né, nos dias de hoje. Como estamos cumprindo esse mandamento nos dias de hoje. Né? Muitas vezes não estamos nem aí e nem lembramos desse mandamento. Na verdade, nós precisamos andar de forma reta, dentro daquilo que Jesus nos orientou. Vamos ver como nós escapamos, né, dessa orientação e fazemos as coisas ainda de uma forma que em algum momento nós vamos nos arrepender da forma como estamos fazendo. Na primeira parte, diz assim, desse segundo mandamento: não farás para ti imagem esculpida, não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Vamos recordar que Moisés, no alto do monte, Monte Sinai, Monte Horebe, né, é o mesmo, ele subiu lá, pegou a tábua, né, os 10 mandamentos, e quando ele desce o monte, ele ficou 40 dias na narrativa, né, ele vê o povo adorando o quê? Bezerro de ouro. Outro Deus. Deixou o Deus de lado, né? Isso mostra ou simboliza a fragilidade humana. Que a gente fala uma coisa e daqui a pouco está fazendo outra. Século 21, hein? Moisés, vamos fazer a narrativa do Moisés nessa passagem no Monte Sinai. Vamos ver como é interessante isso. Monte Horebe, né? O Monte Horebe é um pico que fica na península do Sinai, encostadinho, pertinho do Mar Vermelho. É um pico com quase 2.300 metros de altitude e no alto, até que a subida é razoável, não é tão íngreme, mas quando você chega lá no alto, ou perto do pico, perto do alto, há mais ou menos 4.000 degraus para serem subidos. Degraus de pedra, né? Não é nada uniforme. Então, vamos ver como que foi narrado na Bíblia esse episódio em que Moisés vai até o alto do Monte Sinai e recebe a tábua dos 10. Quando Moisés se preparava para subir o Monte Horebe, o Monte Sinai, ele, se preparando ali, ele reúne o povo na base do monte, no sopé do monte. E ele, Moisés, toma o livro da aliança. É que estava ali, né, levando o povo, aquela aliança, início de uma aliança que depois estaria sendo narrada no livro de Êxodo, que era a saída do povo do Egito indo para a terra prometida. Então Moisés reúne o povo e começa a ler sobre o livro da aliança. Aliança com Deus, né? E todo mundo emocionado, dá para imaginar como que era a cena, né? E ao término, Moisés precisava subir o monte, o povo disse: olha, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Tudo que Deus tem falado, faremos e obedeceremos. Olha que bonito, hein? Todo mundo ciente da necessidade. Moisés sobe até o pico. E lá, diz a narrativa bíblica, que ele ficou 40 dias e 40 noites. O número 40 não deve se levar a ferro e fogo, né? Ele simbolizava, na época, um período de provação para o homem, né? O homem seria testado. Tanto que nós vamos ver o dilúvio, lá de Noé, durou 40 dias. Ficaram lá trancadinhos, não tinha terra, não tinha onde parar, na narrativa bíblica, né? Moisés sobe, fica 40 dias. O povo sai do Egito até chegar à terra prometida, levou 40 anos. Jesus, no Monte da Tentação, encostadinho a Jericó, na Judéia, perto do Mar Morto, Jesus
teria ficado no monte das tentações, que eu não entendo como um monte de tentação nenhuma, eu entendo como um monte de conscientização, alguma coisa assim, mas não tentação, porque Jesus não seria tentado. Imagina Jesus, fazer um parentezinho, imagina Jesus sendo tentado pelo demônio. Jesus, me adore que eu te farei dono da terra. Bom, primeiro que o Satanás não era dono da terra. Jesus que precisava adorar Satanás porque ele era filho do dono. Então, estava tudo certinho. Imagina a tentação em Jesus. Não casa, não faz sentido, né? Então, no livro de Êxodo está a narrativa que Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos. Deus passa também, naquele momento, a Moisés, no alto do Horebe, as orientações para a construção do tabernáculo e da arca da aliança, onde seriam guardadas as pedras, né? E na base do monte, aquele povo que falou que ficaria ali, atento, que obedeceria, o povo vê que Moisés não voltava. E aí, fazem um bezerro de ouro. Iam obedecer, mas já não obedece mais, né? Só que Moisés desce e vê aquele povo adorando esse bezerro de ouro e ainda outros comportamentos equivocados. Moisés pega a tábua, as 2 pedras, e atira sobre o bezerro e destrói o bezerro. E aí ele sobe para receber novas tábuas. Talvez ele tivesse jogado o rascunho e voltou para pegar o original, né? Então aquele povo que 40 dias, se é que durou 40 dias, porque provavelmente não. Ele não faria um jejum de 40 dias. Então Moisés recebe e quando desce, aquele povo já havia esquecido. Nós falamos um pouquinho antes sobre perseverança. Mas que perseverança é essa? Às vezes nós temos a perseverança de que agora eu quero, eu vou raciocinar, eu vou buscar o ensinamento de Jesus, vou entender isso, como que eu vou aplicar esse ensinamento de Jesus no mundo, porque o ensinamento de Jesus não é para uma igreja, para um centro espírita, é para o mundo. Como vou me relacionar com os colegas de trabalho, questão da honestidade, do respeito, do carinho com as pessoas, na escola, na família, na rua. Como que eu vou fazer isso? Eu vou buscar. Então a perseverança dele no primeiro dia parecia que estava bem. No segundo, fraquejou um pouco. No terceiro ele esqueceu. Então, que perseverança é essa? Nós vimos aí, no exemplo de Moisés, o povo que ia seguir e de repente não segue mais. Antes de Moisés subir, vamos fazer tudo. E de repente já tinham esquecido, né? É assim nos dias de hoje? É. Para muita gente ainda é dessa forma. Então, olha como que é. Só para a gente ver como nós vacilamos nesse ponto, né? Não fazer imagem, né? Esculpir imagem em todos os sentidos. Eu estou dentro do templo. Eu estou dentro da igreja. Eu estou dentro do centro espírita. Eu estou naquela sintonia tão gostosa com Deus. Está tudo bem. Nada me vem à mente que contraria aquele momento de tanta harmonia, tanta comunhão com Deus. E ao sair, de repente já estou adorando os meus bezerrinhos. Quais bezerros? O vício, a inveja, egoísmo, desprezo, fazendo avaliações, comentários, críticas absurdas. Mas eu estava em sintonia com Deus e agora já não estou mais. Já estou adorando os bezerros de ouro. Querem ver? Saí do centro. E aí eu digo para a esposa: viu o carro do fulano? Que lata velha, hein? Crítica. É bezerro de ouro, né? Não é Deus. E o vestido da esposa dele? Que ridículo. Olha, fulana grávida?
Meu Deus do céu, de novo! Isso ninguém ouviu até hoje, né? Ou outros comentários. Viu? No meio do culto, no meio da palestra, fulano dormiu. Olha outra aí, hein? Não vou com a cara daquele padre. Não suporto aquele pastor. Olha, aquele orador espírita. Nossa, que coisa horrível. E mal saímos do templo, da casa espírita. E já começamos a adorar esses deuses. Porque quando se fala em imagem esculpida, não é só forma física, não. Também aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós pensamos. Né? Nós estamos adorando imagem que esculpimos aqui dentro. Então, não adorar a deuses materiais, mas não adorar as coisas, as aparências, as crendices, os julgamentos, os ódios. E fazemos sim. Ou seja, não podemos ter vinculação dessa forma com as coisas daqui, né? Com as pessoas dessa forma, com as coisas materiais, porque senão nós vamos estar sempre distantes das coisas importantes que a nossa alma precisa. Ela não precisa disso que nós falamos. Ela precisa dessa sintonia, da forma de se relacionar, porque senão somos seduzidos pelas coisas da matéria. É o poder, é o dinheiro, a fama, vícios, bens, egoísmo, orgulho, vaidade, violência, julgamento. Então, quando eu perguntei, temos ou não temos outros deuses? Temos. Todos nós. E é bom que a gente saiba que tem. Para começar a prestar atenção e começar a ir tirando, né? Aliviando essa carga que não é boa. Isso é importante para todos nós. Já adiantamos aí na hora. Semana que vem vamos continuar ainda nesse tópico que seria o segundo mandamento, que é não ter, né, adoração a imagens esculpidas, e vamos falar ainda da visita. Deus disse, eu visito, ele diz assim, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, os erros dos pais, as falhas dos pais nos filhos. Opa, meu pai errou e ele vem me chamar a atenção, né? Mas ele diz, na terceira ou quarta geração. O que vem a ser isso? Como que se explica? Aí ele vem aqui, Deus vem para nos chamar a atenção daquilo que eu errei, mas ele vem na terceira ou quarta geração, daqueles que me odeiam. Será que a gente odeia Deus? Será que esse termo está correto? Odeia? Jesus já falou, né? Aquele que me segue, mas não odeia seu pai e a mãe, ele não quis falar odiar. Óbvio que não. É falha de tradução. Certamente é falha de tradução. Então, na semana que vem nós vamos continuar esse trecho, como se adora a Deus, mas também nós vamos falar o que vem a ser isso. A visita de Deus na terceira ou quarta geração daquele que errou. Dou uma pista. Reencarnação. Tá? Então, agradeço a todos vocês pela companhia, pela alegria. Vamos lá. Tem Maria Linda, tá aí, já virou a rodinha aqui. Landinha, Lene Sudra, Geuci, Elisângela, tá? Então, muito obrigado pela companhia. Para mim é uma alegria sempre trocar ideias com vocês, tá? Então vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus. Ah, Jesus, você nos deixou a pista para entendermos tudo. Esses 10 mandamentos que eram tão pesados, que tínhamos tanto medo, que éramos punidos de forma tão severa. Não faz mais sentido. Não faz.
Mas precisamos cumprir. Cumprir de que forma? Cumprir esses mandamentos em razão do amor, não da obrigação. O amor. Quando eu coloco a minha vida no roteiro de amor, certamente eu vou fazer o melhor que posso. Aquilo que eu posso nesse momento. Porque a minha vida não vai parar agora no momento em que eu for para o túmulo. Não. Quando eu for para o túmulo, eu perdi apenas o corpo. Nada mais do que isso. Continuarei existindo, levando comigo a bagagem daquilo que eu aprendi, daquilo que eu fiz de bom e daquilo que eu fiz que não era bom ter feito. Mas vou aprender, para que na outra eu retorne em condições melhores. E quanto mais eu vou melhorando, quanto mais eu vou colocando amor na minha caminhada, cumprir esses 10 mandamentos vai ficando tão mais fácil. E nem vou lembrar deles, nem me interessam esses 10 mandamentos, porque eu sei que não devo roubar, não devo matar. Vai ser em mim, estará em mim esse entendimento, estará na minha consciência essa compreensão. Ah, Jesus, precisamos entender o quanto antes, porque entendendo o quanto antes, já deixaremos de cometer tantos equívocos, já na presente encarnação. E isso é muito bom. Então, Jesus, que todos nós aprendamos a procurar a tua mensagem, a vasculhar a tua mensagem, a raciocinar, a fechar os pontos, a entender firmemente dentro de mim, do meu coração, para que tudo aconteça sempre da melhor forma. Te agradeço, Jesus, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, semana que vem estaremos de volta. Raquel Oliveira, Paulo Serrato, quem mais aí? Prima Sandra. Então, um grande abraço. Duarte, Almir, um abraço. Então, um grande abraço a todos vocês e na próxima semana possamos estar juntos e, por gentileza, se gostarem, divulguem para que mais pessoas possam estar conosco nessas sextas-feiras, tá bom? Divulguem e se inscrevam no Instagram, no YouTube, tá? Isso se gostaram. Então, a todos vocês, um abração, fiquem com Deus, Jesus no coração e álcool gel na mão, tá? Tudo de bom, pessoal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.